Olá a todos, muito bem-vindos novamente. Nossas lives de domingo, Universo Bipolar, um espaço para a gente conversar sobre aspectos do diagnóstico e também do tratamento dos transtornos do espectro bipolar. Quem está aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Essas lives acontecem quase todos os domingos, com exceções dos feriados, e uma semana sim, uma semana não, um psicólogo, um psiquiatra aqui conversando comigo para responder as perguntas de vocês e a gente poder ouvir um pouco da experiência pessoal de colegas que estão trabalhando com esses aspectos em vários lugares do nosso país. Quem não pôde assistir, né, ou entrou atrasado em outras lives, essas lives estão disponíveis no meu canal no YouTube. E lá, várias lives, além dessas também, anteriores, lives do Dia Mundial do Transtorno Bipolar, lives especiais também estão lá. Então, quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais, é sempre um espaço bom, né? Essas lives, elas trazem muitas questões e nenhuma live é igual à outra. Impossível, porque essas lives não são combinadas, os convidados que eu trago aqui, a gente não combina nada previamente, justamente para que seja um espaço bem livre e que seja flua, né, de acordo com as perguntas que vocês fazem. Quem tiver interesse aqui nesse balão com a interrogação, vocês podem já colocando as perguntas de vocês e conforme a conversa for fluindo, eu vou, né, na medida do possível, trazendo as perguntas que tiverem, né, uma lógica com que a gente está conversando também, para a gente poder. Hoje é um psiquiatra, muito amigo, o Dr. Gil, e que tem uma vasta experiência para trazer para vocês sobre o assunto. Olá, Olá, oi, boa noite, boa noite. meu celular eu sempre deixo ele no baixo. Agora você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você me ouve Ah, bem? Me vê bem? agora sim. É que eu sempre deixo ele no baixo e esqueço de Tá colocar. certo, tá Muito certo. bem. Aí tá frio igual aqui ou não? Cuiabá frio é meio assim, é meio difícil, assim, né? Meio difícil. Então que Frio, bom, né? frio pra gente, assim, baixou de 25 graus, a gente já tá botando ali, sabe, um casaco, uma blusa, já tem gente tirando bota do armário. Ah, é verdade, né? Tem essa fama de Cuiabá, né? Chega a 40 e poucos graus, não é, é verdade isso? E, infelizmente é real, assim, mesmo a gente que mora aqui, que é nascido aqui, nem sempre é muito fácil conviver com o clima, com o clima daqui. Está precisando vir aqui para poder presenciar essa cidade calorosa e afetuosa que é Cuiabá. Mas sim, o clima daqui é diferente, assim, realmente faz bastante calor na maior parte do ano, né? Enfim, agora no meio do ano até alguns dias um pouco mais a menos, mas assim, a menos 27, 25 graus, assim, sabe? Já está um clima temperado. Uhum. Não, São Paulo tá querendo fazer umas graças com 9 graus, 8 graus, então assim, isso me desagrada bastante, porque Uhum. eu acho que eu tenho predisposição a transtorno de humor sazonal, porque é horrível esse tempo, esse clima cinza, frio, indisposição, tudo que você imaginar. Mas tem gente que gosta, né? Então, Reza a lenda que tem gente que gosta, assim, né? Não, por aqui, no máximo, sei lá, faz 2 dias de frio, assim. Frio é menos de 20 graus, assim, né? Pra gente já é considerado frio. Mas o resto do ano é o tempo todo bem mais quente, enfim, difícil de ter dias nublados ou mais fresco por aqui. Por aqui, o ar-condicionado é item de sobrevivência. Acho que 9 graus extinguiria a vida aqui em Cuiabá, sabe? Assim, seria decretado emergência, enfim, qualquer coisa nesse sentido. acho que não vai ter nem roupa para o povo comprar na emergência, né? Não, não, sabe? Ia ter que fazer uma fogueira dentro de casa, sei lá, andar de cobertor, qualquer coisa do tipo. Não, muito bom. Não, fala pra gente então, ó, tem uma moça aqui já falando que você é o melhor da região Centro-Oeste. Sensacional, muito competente. Então, se você for, Agradeço muito.
Não sei se são comentários pagos, mas Não, eu já paguei ali um fã-clube para poder participar, enfim, para poder mandar mensagens, enfim, fazer um é, tráfego pago aqui. Tô não, mas brincando, tô então, brincando. mas conta pra ele, você tá onde exatamente então, Cuiabá? Qual que é a sua trajetória? Você foi para Tá certo. psiquiatria direto? Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Gil Lemes Rosa, eu sou médico psiquiatra, atendo aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Sou daqui de Cuiabá, me formei aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, fiz psiquiatria também aqui em Cuiabá, pela Secretaria Estadual de Saúde. E assim como o Dr. Diego, a psiquiatria também não era a minha primeira opção, né? E acho que no meu caso, quem de fato me convenceu de que eu devia prestar para essa área foi minha esposa, na época minha namorada. E antes eu pensava em pneumologia, em geriatria, enfim, em outras áreas. E só que em todos os lugares que eu trabalhava, sempre chegavam pacientes com demandas psiquiátricas e eu falava, gente, mas eu não entendo nada disso, não sei por que essas pessoas me procuram, enfim, não entendia muito bem. Até que minha esposa falou, mas você não percebe que eu acho que talvez seja para você fazer psiquiatria? Falei, será? Enfim, e aí prestei. E, assim, por sorte, passei, né, na residência aqui em Cuiabá e realmente me encontrei, sabe? Assim, cheguei no hospital psiquiátrico e falei, ah, ok, aqui realmente é o meu lugar, sabe? Me senti completamente em casa e vi que realmente era uma área, assim, que eu tinha muita afinidade, enfim. E pensando retroativamente, parece que tudo faz muito sentido, né? Mas quando a gente tem que tomar ali um caminho na vida, nem sempre a gente consegue ter tanta clareza dessa forma. Mas sou absolutamente suspeito para falar da psiquiatria, uma área que eu gosto muito, enfim, que profissionalmente me satisfaz muito por ver a possibilidade de trazer melhora, né, na vida das pessoas, enfim, ver quantas pessoas podem conseguir ter mais qualidade de vida quando fazem tratamento adequado, enfim, quando buscam algum tratamento. E eu acho que a psiquiatria, ela permite muitas possibilidades de visões e algumas podem, assim, ser muito estranhas, né? Então, você pode ter pessoas que fazem psiquiatria de um jeito, outras de outro. É diferente, eu acho, de outras áreas onde, assim, não, o cardiologista, ele Uhum, escuta o coração, ele faz um exame cardíaco, eletrocardiograma, uma esteira, um ultrassom, ele vê os exames de sangue, ele vê o seu peso e tal. Agora, na psiquiatria, a gente vê uhum, muitas coisas, né? Até terminar o meu primeiro ano de psiquiatria, na realidade, eu estava assim, meio que descrente da psiquiatria, da forma como me foi apresentada, né? Mesmo onde eu fiz uhum, residência. Eu estava assim, quase que migrando para ser um psiquiatra que faria terapia cognitiva comportamental, onde eu sentia assim um espaço de técnica, de literatura consolidada e uhum, tal. E sempre, tudo que eu gostei, eu falei, não, eu ia a fundo, né, assim. uhum, Mas aí eu fui resgatado quando eu conheci os transtornos do humor, e aí eu falei, nossa, não, realmente tem muitas possibilidades dentro da psiquiatria, mas uhum, aquelas lá não tem muito a ver comigo, mas essa aqui faz um sentido e muda a vida das pessoas. Eu acho que isso é melhor do que uma zona cinzenta onde a gente não vê muitas diretrizes, né? uhum, Muitas certezas, né? A gente nunca tem certeza de nada, mas eu acho que ficar num lugar escuro total é muito uhum. angustiante, né? Exatamente. A questão é que, assim, eu vejo que na medicina, muitas áreas tiveram um investimento tanto de empenho quanto de recursos, sabe, de reconhecimento, de fato, e conseguiram se desenvolver muito, né, a ponto de hoje serem muito mais claras, objetivas, concretas, sabe, muito mais palpáveis. A psiquiatria, como ela vem adquirindo essa característica de fato científica, né, há pouco mais de 4 décadas, a gente ainda convive com muitos vieses, com muitos olhares, sabe, com muitas formas diferentes de se observar ali o mesmo fenômeno e que nem sempre conseguem trazer essa clareza, trazer essa objetividade, sabe, trazer uma possibilidade de mensurar os benefícios, sabe, a evolução do paciente.
E acho que a gente ainda carece, né, muito de marcadores biológicos, sabe, de alguns exames que poderiam nos auxiliar muito, né, em diversas circunstâncias. Mas eu sou bastante otimista, sabe? Eu realmente acho que a gente caminha para uma evolução positiva, né? Apesar da gente ainda ver muitas coisas, no mínimo, questionáveis. Estava ontem numa exposição do Van Gogh, né? Enfim, uma exposição que eu já fui em outras vezes, já fui há 2 anos atrás, quando estava em Fortaleza, na casa de alguns amigos, e agora está tendo aqui na minha cidade, está tendo aqui em Cuiabá, e aí fui de novo para poder ver. E pensando, né, assim, se a gente fosse pensar naquela época, final do século XIX, mesmo se a pessoa tivesse, sabe, todo o recurso do mundo, todo o acesso do mundo, sabe, não se tinha produção de conhecimento, sabe, não se tinha ali, sabe, um conhecimento tão firmado e mesmo ferramentas, né, recursos para serem utilizados para conseguir trazer algum benefício, sabe, para as pessoas que conviviam, sabe, que padeciam de algum transtorno. Né? E se a gente for avaliar o quanto a gente já caminhou hoje, puxa, isso, sabe, só o fato da gente estar aqui, né, numa rede social, falando a respeito de bipolaridade, falando a respeito de transtornos de humor, podendo falar, sabe, com tanta gente, isso pensando nesse aspecto longitudinal, já me traz realmente uma esperança de que as coisas estão sim evoluindo, infelizmente mais lento do que a gente gostaria, né, mas ainda assim vejo uma evolução muito, muito favorável. E é legal porque tem gente interessada, né? Eu nunca imaginei quando eu abri as redes sociais que isso fosse atrair alguém, porque são coisas tristes, complicadas, trazem sofrimento, mas enfim, Uhum. de alguma forma isso existe, então tem pessoas que estão do outro lado interessadas porque isso deve fazer parte da vida delas. Mas vamos Uhum. começar com uma pergunta aqui que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. Tem uma moça perguntando Vamos se lá. existe um exame de sangue que mede depressão. Infelizmente, não. Né? Infelizmente, a gente não tem nenhum exame de sangue que a gente possa medir depressão. Né? Infelizmente, tem pessoas que chegam equivocadamente a pedir dosagem de serotonina, né? E outros exames que não fazem sentido, que não tem uma correlação clínica e que a gente não pode tomá-los como sendo um exame diagnóstico. Do que a gente tem são exames, na verdade, para excluir outras causas, para excluir outras alterações. Alterações de tireoide, alterações de vitaminas, enfim, outros quadros que poderiam, sabe, trazer ali algum grau de confusão. A gente solicita para poder excluir essas possibilidades, mas infelizmente nem tomografia, nem ressonância, nem, sabe, exames laboratoriais, infelizmente a gente ainda não tem nenhum exame que meça depressão, né? O que de fato o que de fato pode trazer esse diagnóstico é exatamente o que a gente faz, né? Tanto uma avaliação da história de vida da pessoa, uma avaliação clínica, né, da pessoa que esteja ali sendo atendida, o exame psicopatológico, né? Enfim, toda essa avaliação é o que traz essa possibilidade, a princípio desse diagnóstico sindrômico, né, desse diagnóstico de uma forma mais ampla, e depois que a gente consiga chegar, né, nesse diagnóstico de fato mais elaborado, enfim, nesse diagnóstico talvez etiológico, a gente poderia dizer, né, e aí poder diferenciar as depressões, depressão unipolar, depressão bipolar, enfim, as diversas formas que isso se apresenta. E é importante lembrar que isso não significa que não exista uma forma de ver que essas coisas acontecem no sistema nervoso. O que acontece muitas vezes é que, como tudo, esses quadros eles têm uma ocorrência espectral e ela tem uma variação enorme entre muito leve e muito intenso. Os exames, eles não vão ter um ponto de corte onde ele vai dar certeza, até porque existe oscilação entre os sintomas no mesmo dia, entre um dia e outro. Então, existem dados, por exemplo, de mudança na morfologia do cérebro, na glicose, no metabolismo, no funcionamento, na Uhum. eletricidade, enfim, mas não existe um único exame que diga com certeza, até os genes também, né? Então, tem genes Uhum. associados à depressão e bipolaridade. Você não pode pegar um marcador genético, até porque eu posso ter a genética e não expressar.
Então eu posso ter ali. Então não significa que eu tenho depressão a partir daquele Uhum. momento, porque aquilo não foi expresso. Então é muito complexo nesse ponto de vista, né? Exatamente, exatamente. E às vezes as pessoas também chegam a confundir, né, tristeza com depressão, né? Isso eu vejo com muita frequência. Foi o quê? Acho que na sexta-feira mesmo eu estava atendendo um paciente e que ele tinha passado por um quadro, já estava apresentando ali uma melhora. Isolamento, apatia, perda da capacidade de sentir prazer com as coisas, né, baixa de energia, né, uma anedonia, enfim. Mas ele não se sentia exatamente triste, né, não tinha ali a tristeza. E ele custava a acreditar, falando, mas olha, eu acho que isso aqui que eu estava apresentando, enfim, era um quadro de depressão mista, eu acho que isso aqui talvez seja mais uma ansiedade que eu estava apresentando. Eu falei, não, olha, você tem características, sim, sabe, de alterações do teu humor, né, e poder explicar que a tristeza, né, porque muitas vezes, eu acho que para as pessoas, talvez haja ainda uma confusão do que seja tristeza, né, que é um sentimento normal, que é algo, sabe, possível da pessoa apresentar, enfim, é algo que necessariamente todo mundo passa, né, pela vida por algum momento de tristeza, seja por perda, por frustração, por o que quer que seja, com depressão. E poder fazer essa diferenciação, poder entender o quão mais amplo, mais duradouro, mais profundo, ou não necessariamente ter a ver com tristeza, né, mas com essa baixa desse estado geral, isso é muito importante que a gente possa reforçar. E ainda que às vezes isso possa parecer já um lugar comum, já meio batido, mas assim, definitivamente não é, né? Para quem talvez não trabalhe, ou quem não estude, ou quem não, sabe, conviva com alguma alteração, muitas vezes a ideia que se tem ainda, sabe, da depressão tem muita relação só com aquela imagem da pessoa triste, isolada, em cima de uma cama, num quarto escuro, e definitivamente não é só dessa forma que acontece. E eu gosto de lembrar sempre que os dois polos têm essa característica. No polo de baixo eu posso ter queda de energia com humor triste, humor deprimido, Uhum, e no polo de uhum, cima eu posso ter elevação do humor com uhum, energia aumentada, mas em uhum, ambos os casos eu posso ter somente a energia ou aumentada ou reduzida, e isso é um uhum, grande confundidor, tanto na hipomania quanto na depressão mais uhum, subsindrômica, onde as pessoas podem esperar a tristeza, ou lá em cima, na hipomania, podem esperar uma sensação de bem-estar, de alegria excessiva, e na verdade ela tem um aumento de atividade dirigida para alguma uhum, coisa, por conta de um aumento de energia, e aí aquilo passa batido, né? Tem uma pessoa uhum. aqui dizendo assim que não está suportando a irritabilidade, se há alguma medicação que diminua a irritabilidade na bipolaridade. Diversas, né? Diversas. E, basicamente, né, a irritabilidade é um sintoma desse polo de ativação e pode ser tratado com diversas medicações que tenham esse efeito antimaníaco, né? Sejam medicações ali, estabilizadoras de humor ou antipsicóticas, né? Aí dependeria muito, né, de cada caso, né, de cada pessoa, sabe, de particularidades que a pessoa possa apresentar. Mas isso é um ponto muito importante, né, de poder diferenciar e de poder tratar, porque a irritabilidade pode estar muito presente, geralmente muito em quadros mistos, né? Ela está bastante presente, né? Ela pode ocorrer de uma maneira mais leve ou de fato chegar a, sabe, a uma agressividade mesmo, né? Uma perda do controle, uma perda da capacidade, né, de manter o autocontrole diante de situações. Isso pode trazer muito sofrimento para quem esteja passando por isso, ou para familiares próximos, enfim, para pessoas que convivam, né? Muitas vezes há um arrependimento depois que a pessoa explode, sabe, que tem reações ali exacerbadas, mas sim, tem diversas medicações. O que tem que se tomar muito cuidado é que, num contexto de transtorno bipolar, de não utilizar antidepressivos, né, em situações como essa, porque aí realmente a gente tem risco de jogar gasolina nessa fogueira, né, de fazer com que esses sintomas possam ficar ainda mais intensos, com que isso tudo possa vir a piorar e não melhorar. E a mesma pessoa comentou embaixo que está usando Venvance, está com muita insônia e irritabilidade. Não estou me suportando. Né? Então, medicações que tenham esse efeito ativador,
sejam elas antidepressivos ou psicoestimulantes, né, podem realmente fazer com que a pessoa chegue a ter sintomas dessa maneira. Então, é muito importante rever, né, com quem esteja te atendendo, né, o tratamento, né, o que exatamente está tomando, para que isso não chegue a te trazer problemas, né, que isso não chegue a te trazer essa instabilidade. Né, porque não é que essas medicações não possam ser utilizadas, que sejam completamente proscritas, definitivamente não. Mas é muito importante que a pessoa possa estar protegida desses Exato. sintomas, né, sabe, de ativação, para que, havendo essa necessidade, possa se utilizar. Eu costumo copiar muito aquele exemplo que você usa, né, da garrafa com vários furos, né, enfim, da questão da saúde mental. E, basicamente, a irritabilidade, assim como a ansiedade, como a insônia, como a aceleração de pensamentos, são sinais desses furos, entre aspas, né? Dessa água que está transbordando por eles, né? E que é preciso primeiro fechar, né? Para depois ter essa melhora. Ninguém vai encher uma garrafa que está com furos, né? Então a estabilização ela segue esse princípio, né? Às vezes a pessoa Uhum, fala, queria muito ter energia para eu fazer minhas coisas e voltar a ser quem eu era, mas se a pessoa não está dormindo, está com irritabilidade, ansiedade, aceleração de pensamentos, uhum. isso primeiro ela tem que ser estabilizada, porque é a mesma coisa que colocar água dentro da garrafa, essa água vai drenar Vai pelos vazar. fluidos, né? Não vai dar energia e pode até piorar esses outros sintomas, porque a água vazou ali para Exatamente. energizar esses outros sintomas, né? E eu gosto de lembrar uma Exatamente. coisa que a irritabilidade, às vezes as pessoas pensam assim, fulano tá com irritabilidade, então ela vai ter culpa depois. Sim, algumas pessoas podem ter culpa quando há crítica. Mas às vezes Uhum, o indivíduo ele está irritado e ele não tem crítica porque está irritado. Então ele é grosseiro, explosivo, ele não vai te pedir desculpa, porque vem com uma uhum, grandiosidade às vezes junto que eu tô certo, que eu não vou me desculpar porque eu simplesmente estou reagindo aos outros. A pessoa acha que está só reagindo ao ambiente e está correta naquilo que ela está fazendo. Então, é muito difícil, às vezes, o familiar, quando a pessoa pede desculpa, até um pouco mais fácil, porque, ele já percebeu que ele errou. Mas e quando a pessoa não pede desculpa? Então, para o familiar é muito desgastante, mas a gente tem que entender que aquilo, a pessoa está doente, assim como quem está triste. Então, assim, a gente tem uhum. que conseguir fazer essa leitura e passar por cima dessas sensações que a gente tem também ao ser agredido por alguém que está irritado, né? É muito difícil, né? Assim, poder ter que assim, conviver com uma pessoa que esteja passando por um momento assim é muito desafiador, muito desafiador. E poder entender que a dificuldade dessa autopercepção, do insight, sabe, do juízo crítico, seja parte do transtorno, é fundamental, né, para que consiga lidar com esses momentos, né, que podem ser melhorados, que com tratamento, sabe, isso pode ter uma melhora, logicamente, desde que a pessoa engaje, desde que a pessoa possa mudar hábitos que eventualmente possam trazer pior, mas que as pessoas consigam entender que essa incapacidade de notar que, na verdade, não é exatamente o ambiente que justifica aquele estímulo, sabe? Que o contexto não é para aquela reação como a pessoa esteja apresentando, e que isso seja parte do transtorno é fundamental. Mas para quem está próximo, para quem está convivendo, pode ser muito difícil, pode ser muito desafiador, enfim, e muitas vezes é necessário também, sabe, que familiares ou que pessoas próximas possam entender, possam passar por esse processo de psicoeducação, né, para conseguir discernir, para conseguir, sabe, lidar com essas situações de uma forma a conseguir, inclusive, ajudar com que a pessoa consiga voltar, sabe, a estar mais estável, consiga sair desse estado. E não significa que tudo isso vai ser esquecido, isso vai ser discutido posteriormente, a hora que a pessoa estiver mais estável. Uhum, E, uhum, e o outro, né, o familiar, vai poder, assim, mostrar um pouco da parte dele de tudo isso, né? Mas uma coisa uhum. também que as pessoas familiares devem estar cientes, que, assim, que isso oscila sempre. Então, mais cedo ou mais tarde,
a pessoa cai em si e ela fica culpada, né? O que a pessoa mais carrega ao longo do transtorno não é soberba e grandiosidade, é Uhum. culpa. Só que às vezes essa culpa ela vem de forma silenciosa, porque é muito vergonhoso eu ficar pedindo desculpa para todo mundo por quem eu fui e pelo que eu fiz. Uhum. Então, Uhum. às vezes é mais fácil para aquela pessoa fingir que aquilo não aconteceu e deixar passar, né? Então, às vezes o familiar fica Uhum. com essa sensação. A gente conversa muito com os familiares, então eles trazem essas coisas, por isso que eu estou me lembrando disso. Mas então, Uhum. assim, mas isso vocês podem discutir isso em algum momento, né? Assim, em que a Uhum. conversa for aprofundando e a pessoa estiver estável, mais estável, Uhum. trazer também a sua parte como familiar de dificuldade em relação àquilo e até a própria pessoa. Mas eu quero muito que o familiar tenha a noção que a pessoa ela carrega muita culpa, tá? Ela pode não dizer Admitindo ou não, né? porque não é fácil estar no papel que é o da pessoa. Então a gente não está no papel da pessoa, né? Como fazer Uhum. depois, né? O pós episódio de ativação, seja ele de 2 dias, três, seja ele de um mês, seja embora. Uhum. É muito difícil isso, você é, ter que lidar com isso, sendo esse turbilhão de coisas dentro de si e as consequências desses episódios, né? Não só de depressão, mas das ativações, né? Sim. E muitas vezes de conseguir ter noção, né, do momento sabe, mais apropriado de poder ter esse tipo de conversa. Porque muitas vezes quando a pessoa está, sobretudo na mania, ela não vai ter, às vezes não tem a percepção de que a forma como que ela esteja agindo, sabe, seja desproporcional ou acaba de alguma forma enxergando como se o contexto, como se a realidade justificasse todas aquelas atitudes, enfim, sabe, com um senso de razão aumentado, né, um senso de grandiosidade. Então, poder aguardar até que as coisas estejam, sabe, um pouco mais estáveis para poder, então, trazer esse tipo de conteúdo é bastante importante, porque no momento ali do ápice, sabe, no momento de uma instabilidade muito grave, muitas vezes a pessoa não consegue ter essa capacidade mesmo, né, de autoobservação. Ao contrário de períodos depressivos, em que a pessoa tem esse insight, essa percepção de que não está bem, de que sabe que não está se sentindo bem, de que tem alguma alteração, de que não esteja, sabe, no seu basal. Em estados de ativação, com muita frequência, a pessoa pode ter dificuldade de ter essa percepção, dificuldade, sabe, com relação ao insight, ao juízo crítico, e isso pode trazer realmente essas consequências, né, muito desgastantes, tanto para si quanto para os outros. Exatamente. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Eu tô assim, querendo arrumar tempo para gravar um vídeo sobre essa pergunta, mas eu acho que tudo bem a gente respondê-la aqui hoje também, mas eu preciso gravar um vídeo sobre isso, né? Tem uma Uhum. pessoa perguntando sobre a questão da dosagem de sangue na questão do ácido valproico. E o que que acontece? Porque ela diz que ela aumentou o medicamento e a dosagem caiu no exame de sangue seguinte, né? E a gente espera que ela aumente, né? Uhum, uhum. Bom, assim como o ácido valproico, existem algumas medicações que a gente consegue dosar no sangue, né? Consegue fazer dosagem sérica. E ah, essas medicações, como o lítio, como eventualmente carbamazepina, enfim, tem medicações que a gente consegue dosar no sangue para poder estabelecer ali uma correlação, né? Se de fato já está numa dose terapêutica, se a gente já pode esperar algum efeito ali da medicação, se de fato a medicação já está ali no máximo do que ela pode trazer de resposta. Essa questão da absorção, isso pode ter muitas variáveis, pode ter muitas variáveis, né? Tanto de interações com outras medicações que façam com que a medicação seja eliminada mais rapidamente, quanto de medicações que façam com que a medicação fique mais tempo no sangue, quanto se a pessoa
foi submetida ou não a alguma cirurgia, sabe, mais desabsortiva, então, sabe, que seja, tenha passado, seja por cirurgia bariátrica, a forma de apresentação da medicação, o tempo que foi colhido, sabe, desde a tomada até a coleta do exame. Então, assim, são muitas variáveis que precisam ser observadas, né, para que a gente consiga ter uma noção do porquê que caiu, né, assim, a mesma questão de laboratório também, né, tem medicações que muitas vezes tem laboratórios que a gente observa ter ali chegar numa valproatemia maior e às vezes medicações que podem não ter ali uma qualidade tão boa, então tudo isso tem que ser observado, tem que ser discutido para a gente poder saber o que de fato possa estar ocorrendo. Uhum. Não sei se é assim que você enxerga, Não, enfim, o que também você gostaria de a exatamente. gente falar, sabe? E assim, eu não me atentava tanto para a técnica que os laboratórios usam para identificar o fármaco no sangue, né? E Uhum, eu fui percebendo que os laboratórios mais consagrados, em geral, eles usam a técnica do imunoensaio, CMIA, para ácido valproico, e é muito difícil a gente ver esse tipo de coisa acontecendo, e de aumentos, e uhum, você ter ou não aumentar nada, ou até cair quando essa técnica é utilizada. E uhum, ao passo que outros laboratórios vão usar outras técnicas, e aí a gente pode observar essas coisas. Tem outros fatores também, né? Como você uhum, bem falou, a cirurgia bariátrica. Isso é uma realidade para algumas pessoas, né? Infelizmente, o intestino passa a não absorver tanto os uhum, fármacos e quem dirá então nutrientes, vitaminas, outras coisas também podem estar muito uhum, prejudicadas. Então, eu passei por uma leva recente de umas duas ou três pacientes onde a gente testa inicialmente o divalproato de liberação prolongada, mais usual que a uhum, gente utiliza, uhum, e aquilo não sobe de jeito nenhum e você tem que recorrer ao de liberação imediata e, claro, também ver o laboratório e tudo. E também o pessoal não uhum, ficar trocando de laboratório na hora que for coletar, porque senão você perde essa referência uhum, também, né? Então, vai dosar que seja sempre naquele mesmo laboratório que você tenha a sua disposição ali uhum. para coletar, né? Então, acho que isso Sim, sim. E às vezes eu vejo que, pelo menos com o divalproato, para algumas pessoas pode haver um certo incômodo, porque o comprimido é maior, sabe? Às vezes a gente precisa chegar, sabe, uma quantidade maior de comprimidos também, então isso pode gerar um incômodo, né, com relação a isso. Mas tem, de fato, pessoas que absorvem muito mais, sabe? E tem outras que a gente eventualmente precisa utilizar uma quantidade realmente maior. Mas, sem dúvida, é enfim, uma molécula que a gente precisa sempre considerar, né, quando há possibilidade de uso, porque ela tem, sabe, efeitos aí bastante comprovados e que podem trazer diversos benefícios realmente para a pessoa. Então, tem que verificar o certo, né, mas eventualmente isso tem pessoas que realmente podem ter uma dificuldade maior nessa absorção. Mas tem que avaliar ao certo o que pode ter ocorrido. Mas converse com quem estiver te acompanhando. e essa questão da dosagem também, gente, é uma coisa que não era uma prática comum, mas ela tem se tornado cada vez mais difundida, porque o ácido valproico ele pode se ligar a proteínas no sangue e a fração livre, que é a que vai de fato fazer o efeito no sistema nervoso, ela não ser uma fração, uma quantidade grande. Então, a dosagem ela nos ajuda a saber a quantidade do ácido valproico de fato livre dessas proteínas do sangue que vão fazer efeito. Então, é, estudos controlados, né, um grupo recebendo medicamento verdadeiro e outro recebendo o medicamento
sem ser farinha, né, sem ser o princípio ativo, eles mostraram o quanto que dosagens, níveis sanguíneos maiores, eles têm uma eficácia maior também no transtorno bipolar, não só na epilepsia. Então, às vezes a pessoa, acho que tem muitos problemas em relação ao ácido valproico. Às vezes, assim, não se faz a dosagem, então usa-se subdoses, às vezes não se aguarda o tempo certo na dose correta, e aí Uhum, infere-se que não houve efeito nenhum. E eu vejo muito pacientes que, já usei e não funcionou para nada, né? E muitas vezes isso não foi esses dois princípios, estar numa concentração adequada e estar num tempo adequado que não é curto, né? São 6 semanas pelo menos para a gente uhum, realmente ver um efeito. Claro que algumas pessoas podem ter feito antes, ótimo, uhum, excelente, mas porque às vezes isso não é respeitado e aí infere-se muito isso. E os estudos antigos, não se havia essa preocupação sobre isso, né? uhum, Então, às vezes, quem uhum, for estudar mais a fundo vai encontrar literaturas dizendo, por exemplo, que o ácido valproico teve um nível de evidência inferior ao do lítio na fase de manutenção para prevenir novos uhum, episódios. A gente sempre se pergunta qual a dose. Não tinha exame de sangue para detectar, então a pessoa tava, cada pessoa vai absorver e vai estar com fração livre da droga numa certa quantidade. E aí? Então, assim, não é a mesma coisa do que o lítio, que todos os estudos tá com a litemia bonitinha, uhum, certinha, ou os outros fármacos que eu tomei, 2 miligramas de risperidona, a minha absorção, a sua é mais ou menos a mesma coisa, então não tem diferença, uhum, né? Então, a suaprox é um uhum. medicamento muito delicado e muito eficaz, assim. Eu acho que está entre os principais medicamentos para estabilizar o transtorno bipolar, né? Definitivamente, definitivamente, assim, acho que é uma opção, né, enfim, é uma molécula que a gente não pode desconsiderar, a não ser em casos de fato muito específicos, né, enfim, que a gente realmente não possa utilizar, mas ter essa noção tanto da dosagem, né, enfim, que muitas vezes a gente vai ter ali, sabe, até um intervalo, né, uma faixa terapêutica diferente da valproatemia para epilepsia, né, que vai ali de 50 a 100, e o de valproato de sódio, quando a gente pensa no transtorno bipolar, o ideal é que a gente possa estar ali em valproatemias acima de 80, né, que a gente consiga utilizar, né, durante essas semanas para que a gente consiga observar, né, o efeito da medicação, mas sem dúvida está entre as medicações aí mais eficazes para que a gente consiga trazer uma melhora com relação a diversos quadros, né? E muitas vezes em quadros mistos, né, ele tem uma eficácia importante e acho que é uma molécula bastante necessária para que a gente consiga, para que a gente possa considerá-lo nesse arsenal, né, possível de tratamentos para o transtorno bipolar, assim, para os diversos quadros, né, para esses diversos quadros nesse espectro bipolar, né, que podem ter muita melhora com ela. Ótimo. Tem uma pergunta aqui sobre qual o papel da ansiedade social, qual a relação da ansiedade social com o transtorno bipolar. Olha, acho que o primeiro é importante que a gente fale, na verdade, a respeito de ansiedade, porque com muita frequência tem pessoas que confundem a ativação com ansiedade. Mas os sintomas ansiosos, de fato, eles são os mais prevalentes nos espectros, sabe, no transtorno, sabe, nos episódios como um todo. Seja em quadros depressivos ou em quadros de ativação, a ansiedade está muito presente. E essas alterações podem se manifestar de diversas formas, seja com relação à ansiedade social, a pânico, enfim, diversas formas dela poder se apresentar nessas crises de pânico. Tudo isso pode ocorrer no transcurso, sabe, no decorrer dessas oscilações do humor no transtorno bipolar. E é
com uma certa frequência é possível observar pessoas com características ansiosas em diversos contextos, né, em diversas circunstâncias, seja mesmo de fobias, seja de crise de pânico. E quando já a gente observa nessas oscilações do humor, né, quando já se tem ali algum diagnóstico, é importante que a gente possa, no tratamento medicamentoso, também tentar ao máximo usar medicações que sejam antimaníacas para conseguir ter uma melhora desses sintomas ansiosos. Mas poder separar exatamente a ansiedade, sabe, dos outros sintomas é um ponto importante, inclusive para que a gente consiga diagnosticar claramente. Porque às vezes as pessoas acreditam que aceleração de pensamentos, que irritabilidade, que impulsividade, que redução da necessidade de sono, que sejam características ansiosas, e quando na verdade a ansiedade não necessariamente tem relação com características dessa forma, ela pode estar presente também. Mas conseguir separar o que é uma coisa da outra é um ponto bastante importante. Mas sim, pode ocorrer quadros de fobia social. E isso pode ter melhora com medicações, sejam que tenham efeito para os dois polos, né, ou basicamente com medicações também que tenham esse efeito antimaníaco. É lógico que as terapias também podem ajudar, né, terapia cognitivo-comportamental ajuda muito nesse caso, mas não só nesse caso, mas na manutenção também da estabilidade. Mas, sim, isso é possível ocorrer, sabe, é frequente que ocorra e dá para tratar. Uhum, uhum. É, eu acho que assim, a ansiedade, né? Assim, primeiro que, como você disse, né? Por exemplo, agitação física, ou seja, ficar mexendo perna, eu ficar levantando e andando, eu Uhum, ficar mexendo os braços, as pernas. Agitação física, ela pode acontecer em várias coisas. Pode acontecer numa ansiedade, pode acontecer num estado misto, em que tem sintomas de depressão e de agitação juntos. Pode acontecer na hipomania, na mania, pode ser efeito colateral de medicamento, tipo a catisia produzida por alguns antipsicóticos. Então, isso é importante que às vezes a pessoa já assim atribui a agitação física a ser ansiedade, né? Então, às vezes a pessoa já faz uhum, esse, já dá esse pulo. Isso é uhum, importante. Outra questão, aceleração de pensamentos. Eu posso ter aceleração de pensamentos em alguém ansioso, eu posso ter uhum, aceleração de pensamentos num estado misto, eu posso ter aceleração de pensamentos na mania e na hipomania. Na ansiedade, em geral, essa aceleração de pensamentos, ela é um assunto, é uma ruminação ansiosa. Então, eu estou pensando, por exemplo, que eu estou com uma dor no meu rosto e que isso está 2 meses e que no início eu achei que não era nada, mas agora eu começo a emagrecer e aí eu começo a achar assim, isso pode ser um tumor dentro da minha face e eu vou morrer. Então, uhum, o que que vai acontecer se eu ficar doente, se eu tiver que fazer quimioterapia, se eu tiver que fazer radioterapia, se eu tiver que parar de trabalhar? Então, o assunto eu fico rodando em volta daquele assunto e aquilo fica com uma adrenalina energizando aquele assunto e tudo, né? uhum. Na aceleração de pensamentos do estado misto, geralmente os assuntos vão mudando. Não é um mesmo tema, mas são várias coisas Um monte de pensamento, né? aleatórias. Uhum. É, São muitos pensamentos que a pessoa tem, na verdade, né? isso. Só que eu acho que a grande dificuldade aí é que no estado misto eu também posso ter a ansiedade clássica, que é essa que envolve Uhum, medo, preocupação de algo terrível que possa acontecer dentro do uhum, estado misto. E geralmente, quando ela está presente, ela indica a gravidade do estado misto. Então, uhum, resumidamente, na verdade, a gente tem que pegar a ansiedade aqui, põe ela no bolso e fala: eu tenho mais alguma coisa além dessa ansiedade? Se a depressão estiver gravíssima com ideias de suicídio, ou se a pessoa não consegue dormir à noite com ativação noturna, ou ela está com uma impulsividade em alguma área muito clara, então uhum, eu vou entender que essa ansiedade ela está juntando-se a um estado misto denotando gravidade dele, né? E uhum, porque daí é a forma de fazer um diagnóstico diferencial, porque daí esse aumento de energia está produzindo tudo isso e os estabilizadores vão tirar o aumento de energia e a ansiedade vai embora
junta. Agora, Uhum. mas e se for uma ansiedade comórbida ou transtorno bipolar? Ela vai sobrar sozinha depois que Sim. esses outros sintomas forem removidos. Então, uma ansiedade social, uma fobia social, por Uhum. exemplo, se ela é só do episódio, enquanto eu estou deprimido, eu tenho muita fobia social. Mas depois que eu deixo de estar deprimido, eu não tenho mais tanta fobia social. Mas e se eu Uhum. mantiver uma fobia social que segue um curso contínuo, apesar da estabilização dos outros sintomas da bipolaridade? Aí talvez Uhum. exista uma Aí pode ser comorbidade, uma sim. comorbidade mesmo. Uhum. É. Exatamente. Mas o que também não significa que é um transtorno ansioso primário, né? Ele é independente do Uhum. transtorno bipolar. Não significa que Uhum. necessariamente a gente tenha que tratar com antidepressivos também, porque a gente pode recorrer, como você falou, à terapia Uhum. cognitiva comportamental e até Uhum. a outros medicamentos que não estabilizam tanto quanto um antidepressivo pode Sim. eventualmente, né? E às vezes eu vejo que muitas pessoas podem ter uma certa dificuldade também de compreender que as oscilações do humor elas podem ser mais curtas e mais intensas, ou às vezes mais brandas, mas assim, mais duradouras, durando, sabe, meses, sabe, durando eventualmente um tempo muito mais prolongado. Eu estou dizendo isso porque recentemente eu estava, enfim, consultei uma paciente que, enfim, tem um quadro de transtorno bipolar do tipo 2 e que já há muito tempo ela tinha muita dificuldade de ir ao shopping, né? Porque, enfim, ela tinha um incômodo muito grande, sabe, com lugares muito cheios, ela tinha, sabe, um desconforto imenso em lugares com muitos estímulos, sabe, ela não conseguia, sabe, levar os filhos ao shopping, seja no fosse num cinema ou comprar coisas, sabe, entrava e saía muito rapidamente porque aquilo era extremamente extenuante para ela. E à medida em que houve uma estabilização, ela voltou de fato muito satisfeita, sabe, falando, olha, assim, foi a primeira vez nos últimos anos que eu pude ir a um shopping e ter um momento de, sabe, de prazer, de lazer com a minha família. Né? Foi assim, depois de muito tempo, que estar naquele ambiente foi mais tranquilo, sabe, que foi de fato prazeroso. Isso além de, enfim, de outros contextos, seja em faculdade, seja no trabalho, seja, enfim, de diversas maneiras, né, em que essa ansiedade possa se manifestar, mas trazendo realmente muita limitação, muito prejuízo para a qualidade de vida, enfim, muita perda, né, de qualidade de vida para conseguir realmente, sabe, tocar, fazer as coisas no dia a dia. Então, à medida em que a gente consegue observar o quadro dessa maneira, né? Entender que eventualmente ele possa estar junto do transtorno, não necessariamente ser algo comórbido. E quando há essa melhora, enfim, geralmente as pessoas acabam tendo essa percepção de ganho de qualidade de vida, sabe? De ganho, de poder voltar a fazer coisas que até então eram muito difíceis, muito extenuantes. É importante ter em mente que os estudos de comorbidade do transtorno bipolar, todos são muito cheios de falhas, porque eles são estudos epidemiológicos. Então, é o leigo que faz as perguntas para as pessoas, né? E aí, se a pessoa responde que sim, ele marca simplesmente o que ele encontra. Então, com isso, não há uma avaliação se essa sintomatologia está dentro do transtorno bipolar ou se é uma doença à parte, observando toda a vida da pessoa. Mas fato é que, independentemente dessas questões, dentro dos transtornos mais comórbidos, supostamente comórbidos, sintomas, vamos chamar de sintomas Uhum, comórbidos ao transtorno bipolar, os ansiosos são os mais comuns. E dentro dos ansiosos, pasmem, a fobia social é a sintomatologia mais prevalente, né? Ganha do uhum, pânico e de outras fobias ou de sintomas ansiosos generalizados, uhum, indicando que é muito comum isso. É muito comum, né? Então, quem está nos assistindo, provavelmente muita gente se depara com esse mal-estar social, esse desconforto social, essa sensação de estar sendo avaliado pelo outro, julgado pelo outro, uhum. mas o maior tratamento para os sintomas fóbicos sociais são a exposição.
são a exposição. A exposição é uma técnica em que você enfrenta uma situação desconfortável, você vai sentir desconforto, mas a exposição repetida vai promover uma dessensibilização do seu sistema nervoso e aquela sintomatologia que você sente no começo, ela vai sendo atenuada. E se você fizer o contrário, ela piora. Quanto mais você deixa de se expor, mais o seu cérebro tem a certeza que aquilo é ameaçador e aquela sintomatologia aumenta, né? Então, Uhum, mesmo a fobia social primária, fora do transtorno bipolar, de qualquer uhum, coisa, só remédio não vai. Você vai ficar uma pessoa tranquila dentro de casa, mas a partir do momento que você sair, vai haver algum desconforto. Claro que o medicamento vai ajudar, mas é imprescindível essa exposição repetida e sucessiva uhum. aí ao longo da vida. Exatamente. Tem uma pessoa perguntando aqui sobre. Diz assim que o ex dela, da pessoa, tem delírios de traição, delírios envolvendo traição, mas isso nunca houve, né? É, e aí perguntando, tem a possibilidade de fazer ele ver que não é real? Então, né, assim, a gente precisa saber exatamente do que se trata, enfim, porque mesmo pessoas que tenham, sei lá, alguma questão com relação à autoestima, enfim, alguma questão, sabe, de insegurança consigo próprias, podem, de fato, sabe, ter uma insegurança de que possam estar sendo traídas, enfim, estar passando por algum caso de adultério, isso não necessariamente ser um sintoma psicótico, como um delírio. Mas sim, né, existem muitos casos em que há delírios, de fato, né, com relação a esse tipo de temática, mas o delírio por si, né, a definição é exatamente essa crença em algo, sabe, que não é real e é uma crença cristalina. Não adianta a gente trazer, confrontar esse pensamento com dados da realidade, enfim, porque a pessoa, sabe, o sintoma não desaparece. Infelizmente, o sintoma não desaparece. Né? Há necessidade do tratamento medicamentoso, isso muito, na maior parte das vezes é possível de ser tratado, mas quem passa por uma situação de delírio sequer consegue ter essa percepção do quanto aquela ideia não faça sentido, né? E os delírios, né, que são sintomas psicóticos, né, sintomas desse rompimento do contato com a realidade, pode acontecer em diversos quadros e, eventualmente, a gente chega a atender, né, pessoas, enfim, casais, por exemplo, sei lá, um senhorzinho, sabe, com 80 e tantos anos, a esposa também, sabe, já uma senhora idosa e tal, e ele chega ali com um quadro de delírio, seja por quadro de transtorno bipolar ou não, enfim, isso não é uma exclusividade do quadro, mas com a firme convicção de que está sendo traído, sabe, de que a companheira está, enfim, tá cometendo adultério, enfim. Então, isso não respeita uma plausibilidade, sabe? Não é algo, sabe, que necessariamente possa ter algum fato que causou algum tipo de dúvida, quando de fato é um delírio. E realmente precisa, realmente, sabe, de tratamento, mas convencer uma pessoa de que o delírio não esteja ocorrendo, não. Isso não há uma melhora, sabe, em termos de conversar com ela, enfim, de trazer dados da realidade para que ela se convença de que aquilo que ela está imaginando, sabe, de que o cérebro dela está produzindo aquela percepção que aquilo não seja real. Né? Isso a gente não observa, enfim, com tratamentos dá para ter melhor, enfim, muitas vezes a pessoa consegue voltar a ter um juízo crítico melhor da realidade, mas só com se confrontar, não. Eu me recordo, eu lembro de um paciente com transtorno bipolar tipo 1 que os delírios envolviam essa sensação de traição. Isso é, é muito complexo porque, gente, assim como a gente tem certeza, eu tenho certeza que eu tô vendo o Gil aqui na minha frente e que isso é uma live Uhum, e que a gente tá ao vivo aqui.
Então, assim, eu tenho essa certeza, e vocês têm a certeza que vocês estão me vendo. Mas e se eu não estiver aqui, né? Se eu não Uhum. estiver aqui, e vocês estão achando que vocês estão vendo uma live, isso é um delírio. Só que se alguém chegar para vocês, vocês vão dizer: sai daqui que eu tô vendo uma live. Mas tá desligado seu celular, você não tá vendo nada. Não, sai daqui, fala baixo, eu tô vendo. Então, assim, é muito ruim, é até desconfortável imaginar essa sensação que a gente pode estar delirando, né? Mas Uhum. é claro que isso não é comum, isso não é algo assim tão. Não vai acontecer um dia sim, um dia não, alguém poder delirar e não delirar depois. Não, isso faz parte geralmente de quadros, que isso se repete ao longo da vida, tem um diagnóstico, enfim, tudo isso. Mas é importante para o familiar entender que assim como ele está vendo que a parede é branca, e ele vai brigar até o fim para dizer que é branca, se o familiar tiver com percepção delirante, ele vai ficar naquilo. Eu lembro que essa pessoa, né, ele fazia leituras erradas, do tipo, se a pessoa tá olhando para o celular e de repente desliga e já vai para a cozinha, então eu percebi que o jeito que desligou e foi para a cozinha tem coisa ali. É, eu, Uhum. entende? E nada demais, desligou e foi para a cozinha, porque ia Uhum. fazer coisa na cozinha. Então, assim, é Uhum. difícil, né? Eu acho que para quem, assim, tá fora e tudo, né? Tinha uma outra moça que tinha um delírio, né? Já tá falando de delírio, de que ela era uma Uhum. atriz. E ela era uma atriz, ela dizia o nome da atriz e a atriz tinha olho verde, mas ela não tinha olho verde. E aí eu lembro que os alunos lá da medicina vinham e eles vão tentar demover o delírio. Assim, não adianta fazer isso. A gente deixa para eles perceberem que não adianta. E eles Uhum. começaram a conversar com a mulher para assim, nós vamos pegar e vamos mostrar para ela, né? E aí eles falaram, mas senhora, a senhora tem olho marrom. E essa atriz, a senhora tá falando, tem olho verde. Aí ela veio e falou assim, lente. Lente pode. Uhum. Então, assim, a pessoa acha uma saída, entendeu? Ela acha um jeito de dizer que o cérebro ele tenta achar uma forma de explicar a realidade, né, pra gente. Isso é, Uhum. assim, muito interessante, porque ele precisa encontrar uma lógica, né? Porque se o cérebro não encontrar uma lógica que ele constrói, aí ele entra em ruptura. Porque, por exemplo, eu imagino que se eu abrir minha porta, tem um elevador ali. Se eu de repente Uhum. abrir a porta e não há nada, meu cérebro, ele já Como assim? construiu essa noção de espaço, de tempo e de realidade. Então ele Uhum. precisa, eu sei que atrás aqui de mim eu sei o que que tem, eu sei a direita e tudo, eu já vivi nesse Uhum. espaço. Então, quando o cérebro ele não encontra essa mesma sequência que ele esperou, ele tem uma desorganização do pensamento e da concepção que ele tem de realidade, né? Mas é isso. Exatamente. Mas assim, Olha, eu estava me lembrando aqui de um caso de uma moça no final da minha residência, que ela acho que não tinha tratamento, não fazia nenhum tratamento anterior, e que na época se utilizava muito Facebook, acho que nem utilizava ali tantas outras redes sociais. E ela começou a abrir um quadro de alucinações auditivas e um delírio místico religioso, sabe, de que o mundo acabaria em tal dia, sabe, e ela descrevia muito claramente, sabe, das coisas que iriam acontecer e tal, e que a casa dela seria preservada, sabe, porque, enfim, sei lá, sabe, alguma noção messiânica que ela tinha, assim, sobre si. Sabe, e ela falava e publicava, sabe, isso começou a rodar e começou a mobilizar muitas pessoas, sabe, muitas pessoas enfim, xingando e falando que aquilo era um absurdo e achando que ela estava fazendo algum tipo de brincadeira, sabe, ou algum tipo de, enfim, tentando tirar proveito de alguma forma, e outras, de fato, sabe, ficaram tocadas por isso e foram para casa dessa moça, no, sabe, na data relatada, sabe, e ela falava com convicção, sabe, enfim, e é exatamente essa questão, porque a data passou, né, o mundo não acabou, né, enfim, estamos todos vivos e o mundo segue, a Terra segue girando,
mas ela continuava justificando, enfim, que isso necessariamente iria acontecer, enfim, foram algumas mudanças nos planos de Deus e tal, e aí eu vi que ela passou a ser atendida no ambulatório da residência, onde eu atendia, não por mim, mas por outros colegas. E, então, assim, para a pessoa que está vivenciando um quadro de delírio, aquilo é absolutamente real. É absolutamente real. Não há espaço para um questionamento. Não há, a percepção é de que aquilo é nítido, claro, concreto, cristalino, como essa caneca, sabe? Como essa live que a gente está fazendo. E então Você poder entender sabe que a pessoa está que passando por isso é me enviaram uma importante. mensagem há alguns anos atrás que tinha uma paciente internada com delírios de que eu estava na internet contando coisas sobre a vida dela nas postagens e coisas, porque tudo que eu falava batia exatamente com fatos e coisas que ela vivenciou. E Uhum, ela estava internada em mania psicótica, porque essa interpretação que o cérebro fez é que essas coisas elas se repetem nas famílias, nas pessoas que têm o mesmo transtorno. Só que quando o uhum, cérebro está nesse estado alterado, ele faz essa leitura paranoide, que é uma leitura voltada para eu. Então aquilo faz sentido, faz um sentido muito lógico, e eu vou fazendo interpretações e juntando dados e ficando cada vez mais convicto, tá? É isso, tá vendo como ele tá falando de mim? uhum, Ele tem acesso à uhum, minha vida, ele já, de uhum. alguma forma, ele observa a minha vida, ele tem coisas, e aí me Ele lê meus serve. pensamentos, ele botou um chip na minha cabeça que ele consegue ouvir o que eu estou pensando. Nossa, deve ser de um sofrimento terrível. Deve ser de um sofrimento Demais, terrível. demais. E assim, a gente pode, de uma certa forma, quem está perto, sofrer um impacto disso, mesmo não sendo culpa da pessoa, né? Há Uhum, alguns anos atrás, também, em 2016, uma moça queria me matar, né? Ela tinha uma mania psicótica, tinha participado de um projeto de pesquisa em depressão bipolar, mas ela teve uma ciclagem para mania e ela uma mania mista, com ódio, disforia, persecutoriedade e os outros sintomas da mania. E ela foi até o centro de pesquisa, ela quebrou um vidro, as coisas lá, e tinha acesso à arma, por questões que eu não vou expor, mas e aí a gente foi internada, né? Mas assim, a gente tem essa exposição também, de uma certa forma, né? A gente fica exposto uhum, a essas coisas porque o cérebro das pessoas, né? Assim, qualquer uhum. pessoa pode ficar exposta, né? Mas é isso. Se Exatamente. deixar, a gente vai aqui até de madrugada, porque o assunto é muito interessante, mas já passamos 2 minutos. Muito obrigado. Foi muito boa a conversa. Imagina. Teria certeza que seria. Se você deixasse uma mensagem final aí para quem está fazendo tratamento, para quem descobriu o diagnóstico agora. Tá certo. Bom, eu que agradeço imensamente o convite, agradeço muito a participação, agradeço a audiência, enfim, do pessoal que está aqui nos assistindo, né? E acho que é um ponto muito importante que a gente possa reforçar, né? Que poder buscar um tratamento é um ato de autocuidado, sabe, de força muito grande, sabe, que poder fazer um tratamento que chegue exatamente num diagnóstico, né, que isso não define quem a pessoa seja e nem até onde ela possa chegar, mas que isso de fato traz um norte para a vida, sabe? E para que a gente não precise ficar inventando a roda e pensando a cada momento o que de fato possa trazer benefícios, né? E que uma vida melhor é possível sobre tudo isso, sabe? Eu acho que talvez dos maiores ganhos que a gente possa ter com rede social, além de informar, além de trazer dados com evidência, é poder resgatar nas pessoas a esperança de que uma vida melhor seja possível. Porque às vezes a convivência, sabe, durante tanto tempo com sintomas tão difíceis, com tamanho sofrimento, que a pessoa acha que aquilo seja parte, sabe, da vida ou da personalidade dela, ou que ela de fato não consiga enxergar que haja possibilidade de conseguir viver de uma forma melhor. Mas busque tratamento, sabe? Busque estar bem. Isso é possível, é viável e acho que a gente tem caminhado muito
para conseguir oferecer isso da melhor forma possível. É isso aí, um abraço, boa semana a todos e não nos veremos no próximo domingo, mas no outro teremos uma colega psicóloga aqui com a gente para responder mais dúvidas de vocês. Tchau, tchau, Gil. Um abraço grande. Tchau, tchau. Até.